Olá, graça e paz, tudo bem? E aí, está gostando do nosso curso Vivendo pela Graça? Tem sido relevante, tem sido edificante para a sua vida? Que bom, porque essa nossa terceira aula, eu tenho certeza também que vai ser muito impactante para você. Terceira aula do nosso quarto módulo, A Vida de Cristo, do curso Vivendo pela Graça, e o tema, A Mensagem da Graça por João o Batista. João, ele começou anunciando o arrependimento. Arrependimento no grego é metanous, no hebraico é chuvu ou chave. Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2 diz: E naqueles dias João Batista apareceu no deserto da Judéia e começou a anunciar a seguinte mensagem: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. Mas o que é arrependimento? Aqui, como eu disse no texto, a palavra usada é metanous, metanoia, mudança de mente. Porém, aqui no nosso português, e até mesmo ensinado dentro das igrejas cristãs, evangélicas, arrependimento é um remorso. Quando eu peco, eu me arrependo, eu vou me confessar, eu vou chorar, eu não vou mais fazer isso. Na realidade, acaba fazendo, ok? Isso é remorso, isso não é arrependimento. Arrependimento é uma conversão, uma transformação completa de pensamento. Tal conversão não se limita apenas na mudança de mentalidade. Metanoia é mudança de mentalidade. Mas tem algo além. Implica também a mudança de comportamento, mudança de atitude, a maneira de ser e também de viver. O arrependimento que João pregava falava de uma mudança completa. Gente, o que é? Eu vou me converter em um caminho. Eu estou indo para a direita, de repente eu vou, dou minha volta e vou para a esquerda. Isso é conversão. É partir para um lado diferente a qual você estava indo, ok? Esta é a ideia de conversão, esta é a ideia de arrependimento, a qual João Batista começou a anunciar sobre o reino de Deus, Gente de Jerusalém e de toda a Judéia e de todo o Vale do Jordão e até ele. Eu acredito que muitos essênios, a qual João Batista viveu na comunidade deles, também vieram com João, e passaram a crer nessa mensagem a qual João Batista estava anunciando. Quando confessavam seus pecados, eles os batizavam no Jordão. Essa confissão, gente, era a atitude de descer às águas. Não é que chegava e falava de pecado, porque tem muita gente que acha que confessar pecado é dar nome para o pecado, falar todo o pecado que cometeu para ser perdoado. Se você depender disso para ter o perdão de Deus, você está frito. Porque você não consegue denominar todos os pecados, você não consegue lembrar todos os pecados que você cometeu e que você comete, ou que vai cometer. Esta é uma realidade. Essa confissão que eles faziam era dizer o seguinte: olha, eu estou me convertendo a esta sua mensagem, eu estou mudando a minha mente. Então, para a conversão era necessário ouvir o que João estava dizendo, acreditar no que João estava dizendo, decidir, tomar a decisão e assumir o estado dessa mudança, ok? Metanoia. Eu costumo dizer que o homem, para conhecer o reino de Deus, ele precisa ter duas metas na vida. A primeira é a metanoia, mudança de mente, que vai provocar nele a segunda meta, que é a metamorfose, que é a segunda fase da metanoia, que é a mudança de ser e de viver, a mudança de atitude, de comportamento e também de ações. Qual era a mudança de mente e atitude relativo à lei de Moisés? João não estava pregando a lei, ele estava pregando a graça de Deus. Estava falando que o reino de Deus estava próximo e que haveria uma nova forma de perdão de pecado, ok? Como que as pessoas obtinham perdão, entre aspas, dos pecados, na lei de Moisés? Tinham que oferecer um animal em sacrifício. O sacerdote pegava aquele animal, sacrificava, pegava o sangue e aspergia sobre o propiciatório da Arca da Aliança. Nós já falamos sobre isso também. Então agora João está dizendo, é mudança de mentalidade. Vai haver uma nova forma de os pecados serem perdoados. Eles teriam que passar pelo batismo. Era uma prática incomum, Era comum para os essênios, mas era uma prática incomum para os judeus na época. O que é batismo? No grego é batismo, no hebraico é taval. E o que significa batismo, gente? Imergir, banhar, lavar, derramar, cobrir ou purificar. Era um símbolo,
um ato de mudança de mente. Ah, qual é o correto, Toninho? É batismo por imersão ou por aspersão? Eu não quero falar sobre o correto. Eu quero dizer que teve gente que foi para o céu, para o paraíso com Jesus sem o batismo. Ok? A palavra diz que é imergir. Ah, mas e se não tem água suficiente? Ah, e se jogar um balde de água na cabeça como batismo? Gente, a conversão, ela não está no ato simbólico aqui, no ritual. Ela está aqui, mudança de mente, coração, que vai gerar uma mudança de atitude, ok? Eu não quero entrar nesse mérito de quem está certo ou errado por aspersão ou imersão. Se você acha que é imersão, maravilha, continue nessa. Se você acha que é por aspersão, beleza, continue nessa, mas fique firme entendendo que o caminho é Jesus Cristo, ok? Vamos lá. O batismo nada mais era que uma confissão pública da metanoia, de querer passar por essa mudança de mente e de atitudes, querer passar por essas duas metas, metanoia e metamorfose, ok? Para João Batista, o batismo era um ritual de iniciação e confissão pública de fé para as mudanças que aconteceriam com o novo ciclo que estava sendo inaugurado por Jesus Cristo, ok? João trouxe essa prática do batismo por causa do convívio que ele teve com a comunidade nazarita dos essênios, a qual ele cresceu e aprendeu. E como a comunidade era próxima, a gente é próximo do Jordão, tá? Curã é bem próximo ali do Jordão. Então, ele saiu dali com essa prática, entendendo que a purificação viria através do batismo da água, né? Quem poderia ser batizado? Todos que desejassem esta metanoia, esta mudança de mente. João Batista pregou o arrependimento, Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. Jesus também pregou o arrependimento, essa metanoia, Mateus capítulo 4, versículo 17. E o apóstolo Pedro, na sua primeira mensagem, logo depois da manifestação do Espírito Santo de Deus na vida dele, ele também pregou o arrependimento em Atos capítulo 2, versículo 38. Para quem se batiza, o objetivo é o ingresso no reino de Deus pelo perdão dos pecados. Ok? Tá aí as informações do batismo. Por isso que João levou o nome de João Batista. João, aquele que batiza. João, o Batista, que era uma prática dos essênios. E de mãos dadas com a mensagem de arrependimento, de mudança de mente e comportamento da metanoia pregada por João, por Jesus e por Pedro, estava o reino de Deus, a mensagem do reino de Deus. Todos aqueles que confessavam o seu estado de pecado e se batizavam, estavam agora aguardando a chegada do reino de Deus. João pregou dizendo que o reino estava próximo, ainda não tinha chegado. Agora, quando João para de pregar e Jesus inicia o seu ministério pregando, Jesus começa dizendo: o reino chegou, arrependei-vos porque o reino de Deus chegou, é chegado o reino de Deus. Isso está em Mateus capítulo 4, versículo 17. Mas o interessante é que Lucas 17, 21, Jesus já diz: o reino está entre vós. Jesus era o reino de Deus anunciado. Quando João anuncia que o reino de Deus está próximo, é porque Jesus já estava se aproximando para ser batizado por ele, para ser apresentado a ele como Filho de Deus, para ser apresentado como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus se apresenta, ele diz: o reino chegou e o reino está entre vós. Ele estava falando dele mesmo. Jesus agora estava apresentando ele como o reino de Deus manifestado em carne. E o que veio com o reino? O fim do estado do pecado. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Chegou o substituto. João capítulo 1, versículo 29. E vendo passar Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. João capítulo 1, versículo 36. Muito provavelmente, João, agora discípulo de Jesus que escreveu este livro, o Evangelho de João, era discípulo de João Batista, estava próximo quando João apresenta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João e André, muito provavelmente, foram os dois discípulos de João Batista que, creio eu, que acompanharam Jesus logo após o início do ministério de Jesus Cristo. E disse-lhe Pedro:
arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38. Então, o que veio com o reino de Deus? O fim do estado do pecado. E com o fim do estado do pecado, o homem também estava agora apto a receber o dom do Espírito Santo. Novamente o poder do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo sobre a vida dele, que Adão havia perdido lá no Éden por causa do estado do pecado, por causa da sua idolatria. Ok? Então as coisas começam a melhorar e agora na nossa mente, né, com esse entendimento, a gente começa a perceber quem nós verdadeiramente somos diante de Deus com essa manifestação do Espírito Santo de Deus. Então, ou seja, o batismo veio, o ato do batismo veio, né, como um símbolo do perdão dos pecados, né? Pedro disse isso, e depois disso vem o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo sobre a vida da pessoa, para que ela possa viver a plenitude de Deus. Então, o Espírito Santo nada mais é que a unção do Espírito de Deus sobre a sua vida. Eu sou ungido do Senhor, né? Às vezes diz os líderes, os pastores. Gente, qualquer um tem essa unção. Todos nós fomos ungidos pelo Espírito Santo através de Jesus Cristo, através da obra dele, ok? Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ok? Então ele fala que Jesus Cristo agora vai fazer com que a humanidade passe por mais 2 batismos, além do batismo da água, além do batismo da metanoia, da mudança de mente, do arrependimento. Ele fala que o homem, ao crer em Jesus Cristo, vai receber o batismo do Espírito Santo e também o batismo com fogo. É a mesma coisa, Toninho? Não, não é a mesma coisa. Tem muita gente que acha que o batismo com fogo é o batismo no Espírito Santo, né? Eu fui educado e disciplinado, vamos dizer assim, no sistema religioso, por um movimento pentecostal, e por várias vezes me disseram que o batismo no Espírito Santo e o batismo no fogo era a mesma coisa, e não é. Por quê? A palavra fogo aqui no hebraico é taf-erá, e é o mesmo que conflagração. Ok? O que é conflagração? É uma designação atribuída a um incêndio que apresenta a tendência para se difundir ou alastrar no sentido de atingir uma grande parte, ok? Agora, quando fala desse fogo, fala de dor e fala de sofrimento, fala de um batismo de dor e sofrimento. Aí que entra a revelação da misericórdia de Deus para nossas vidas, ok? Quem passou por esse batismo? Jesus Cristo. Só ele passou por esse batismo de fogo, que é o batismo de dor e de sofrimento, que foi o batismo de cruz, ok? Só que esse batismo de cruz dele, quando ele celebra a nova aliança, ele chega para os discípulos depois e diz: olha, eu estou indo para um caminho que eu tenho que fazer, vocês não podem me acompanhar nesse caminho. Esse caminho era o caminho de cruz, era o batismo de fogo, o batismo de sofrimento, a qual todos nós agora fomos inseridos. Aí está a misericórdia de Deus. Nós merecíamos passar por esse batismo de fogo na nossa pele, ok? Por causa de toda a condenação que estava sobre nossas vidas pelos pecados que nós cometemos. A misericórdia de Deus agora, através da obra de Jesus Cristo, nos tira desse batismo de fogo em pele, mas nos dá o direito de, juntamente com Jesus, ser batizado neste fogo, neste batismo de sofrimento pela misericórdia de Deus. Está entendendo? Está entendendo o tamanho da obra de Cristo e o entendimento desse batismo? Espírito Santo, a gente sabe que é a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida, mas esse batismo com fogo tratava do sofrimento de Jesus Cristo, o sofrimento que era nosso e que foi lançado sobre ele. Todo flagelo, toda a condenação nossa foi sobre Cristo Jesus, ok? Então, no momento em que ele suou sangue, no momento acho que de extrema depressão que ele passou ali no Getsemane, né? Que ele chorava, era tão complicado o estado psicológico dele naquele momento, ou seja, todos os males da humanidade, todos os pecados que você ainda vai cometer, já estavam sobre Jesus. Ele suportou essa carga
então não foi provavelmente nada muito fácil, eu creio que não foi fácil, nada fácil, e esse é o batismo de fogo a qual Jesus passou pelas nossas vidas. Esse batismo só foi por Jesus, reafirmando aqui com vocês. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito. Você percebe aqui que Pedro não cita mais o batismo no fogo? Ele fala do batismo das águas, da metanoia, da mudança de mente, para dizer: não estou mais segundo a ordem de Arão, não estou mais segundo a ordem levítica, não estou mais segundo a lei de Moisés, agora estou vivendo pela graça. O batismo simbolizava isso, estou vivendo pela ordem e mandamento de Jesus Cristo, que é o amor de Deus. Os meus pecados estão perdoados e agora eu vou receber dom do Espírito de Deus, eu vou receber essa unção do Espírito Santo de Deus, vai manifestar na minha vida. E Pedro não cita mais o batismo no fogo. Por quê? Porque Jesus já havia passado pela gente, já tinha cumprido o propósito de salvação e redenção do homem na cruz através do seu sacrifício. Ok? Vamos falar sobre o batismo de Jesus, ainda falando sobre a unção do Espírito Santo que veio sobre Jesus. João capítulo 1, versículo 29 a 36. Vamos ler o texto. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Gente, Jesus tirou o pecado do mundo para aqueles que creem. Jesus tirou o seu pecado para você que crê. O pecado do passado, do presente e do futuro. Parece ser meio complicado, porque na nossa mente religiosa, isso fala: não, não pode, o pecado que eu ainda vou cometer, porque você vai cometer pecado, eu vou cometer pecado, a gente sabe disso, ok? Mas Jesus tirou já esse pecado para aqueles que creem. Ele é o sacrifício vivo de Deus, ele é o Cordeiro de Deus. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. João estava contando no momento em que Jesus Cristo vai passar pelo batismo, quando João vê e fala: não sou digno, não, eu tenho que ser batizado por você. Jesus falou: não, para que tudo se cumpra, eu tenho que mostrar todo o meu lado homem, eu também preciso ser batizado, ok? Jesus naquele momento estava assumindo, dizendo: eu vou receber os pecados da humanidade sobre a minha vida. Ele não tinha pecado, então ele não poderia passar pelo batismo, não precisaria passar pelo batismo, mas ele já estava profeticamente assumindo os pecados da humanidade. Ele fala: e eu preciso passar por esse processo, porque Jesus, ele nasceu no período da lei, e ele estava agora renunciando à fé da lei, ok, de Moisés, para estabelecer novamente esse novo ciclo através da sua mensagem, que é a graça de Deus. Então, quando João viu, desceu de forma corpórea, né, o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, e aí uma voz do céu disse, né, eis o meu filho amado, em que eu me comprazo, que eu tenho muita alegria, em que eu tenho prazer. E João testificou isso, e ele está dizendo: João foi o último profeta. A lei e os profetas vieram e testificaram a respeito de Cristo Jesus. E João está declarando aqui que ele testificou que Jesus era o Filho de Deus. Sobre ele, vamos continuar aqui o texto, né? E eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. É esse que vai liberar o Espírito Santo novamente. É esse que, através da obra dele, vai cumprir a profecia de Joel: e derramarei o meu Espírito sobre toda a carne nos últimos dias. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. João reafirma isso, que Jesus é o Filho de Deus. A lei e os profetas falaram, testemunharam, testificaram a meu respeito, foi o que Jesus Cristo disse. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos. Como eu disse, eu acredito que é André e João, né? André, irmão de Pedro, e João, irmão de Tiago, que também logo em seguida vieram a seguir Jesus, ser discípulos e apóstolos de Jesus Cristo. E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. É o mesmo que João está dizendo: gente, eu cumpri o meu propósito, apresentei vocês o Salvador, eu preparei o caminho. Então, por isso que André e João, a partir daí, provavelmente começou a seguir Jesus.
Qual é a conclusão? A gente acredita aqui que a partir de agora aconteceu o fim dos profetas messiânicos, com esse encontro e com essa revelação de João, né? Após cumprir o seu ofício profético, João Batista foi o último e maior profeta messiânico nascido de mulher, segundo o que disse o próprio Jesus Cristo. Agora é o seguinte, por que João foi o maior profeta messiânico nascido de mulher? Entenda o seguinte, por causa da humildade de João. Para os hebreus, para os judeus, Moisés e Elias eram os caras, ok? Principalmente Elias, o cara que fez cair fogo no céu, o que matou todos os profetas de Baal, que acabou com a idolatria daquele tempo, né? Então, ou seja, Elias era o cara, Moisés era o tutor da lei, profeta e apóstolo da lei. Então tinha esses dois. Porém, Jesus, ele cita agora que não houve nascido de mulher nenhum profeta maior que João. Primeiro, né, pelo sentido dele preparar o caminho de Jesus. Ele teve um papel de extrema importância do plano de Deus na terra. Mas não foi esta a intenção de Jesus para falar do maior profeta. Fala da humildade de João. Lembra que Jesus Cristo, depois em seguida, Jesus, depois de falar que João foi o maior profeta nascido de mulher, né, que não houve outro além dele, ele disse o seguinte: mas o menor do reino dos céus é maior que ele. Isso relata da humildade de João, ok? Elias era o maior profeta para os hebreus, só que Elias foi servido por Eliseu, que foi o seu sucessor. Ou seja, para Eliseu ser sucessor de Elias, ele teve que servir Elias durante um bom tempo. Agora, com João foi diferente. Jesus foi o sucessor de João, mas quem serviu Jesus foi João, foi o inverso de Elias. Isso mostrou a humildade e mostrou a grandeza de espírito de João o Batista, servindo o seu sucessor, que é Jesus Cristo. Enquanto o sucessor de Elias serviu ele, João, o antecessor, serviu o seu sucessor. Deu para entender? Então, por isso que João Batista se tornou o maior profeta messiânico nascido de mulher, segundo o que disse Jesus Cristo. Ok? Vamos falar sobre o jejum de Jesus Cristo, né? Muitas pessoas me falam a respeito de jejum. Eu fui um cara que jejuei durante muito tempo. Eu já fiz jejum de 5 dias só na água. Quando eu fui para Israel, às vezes que eu fui para Israel para estudar, né, eu também passava um bom período de jejum só na água, e depois eu entendi o sentido do jejum. Na medida que você vai estudando sobre Jesus, o cumprimento das profecias e cada ação de Jesus durante o ministério dele na terra, né, você vai compreendendo algumas coisas. Eu não jejuo mais hoje, ok? Um dos motivos é porque o último jejum foi feito por Jesus Cristo. O meu jejum, quem fez foi Jesus Cristo. Jesus Cristo precisava fazer jejum. Eu jejuo porque Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. Ok? Vamos agora entender o princípio desse jejum de Jesus Cristo aqui, e eu digo que é o último jejum. Ok? Moisés jejuou 40 dias. Quando? Êxodo 34, 27 e 28. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme ao teor dessas palavras, tenho feito aliança contigo e com Israel. Ele estava falando da lei de Moisés. E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Então, quando Moisés recebe a aliança dele com o povo de Israel, a velha aliança, ele passou pelo jejum de 40 dias. Ok? Vamos lá. Elias foi o outro profeta que jejuou também 40 dias. 1 Reis, capítulo 19, 7 e 8. E o anjo do Senhor tornou-se a segunda vez e o tocou. Por que segunda vez? Já tinha tocado, dado comida para Elias, só que Elias estava naquela fase, né? Mataram todos os profetas do Senhor, eu estou sozinho, o Senhor me abandonou, tira logo a minha vida. Ele estava ali debaixo de uma árvore, desconsolado, meio deprimido. O anjo foi lá, alimentou ele. Depois voltou e alimentou de novo. A primeira vez ele dormiu, o anjo alimentou, tocou ele e disse: levanta e come. Ok? Agora você não vai ficar mais debaixo dessa árvore. Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, somente daquela comida,
caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Isso significa que ele também jejuou durante 40 dias e 40 noites até chegar ao monte Horebe, no momento em que ele novamente tem um reencontro com Deus, ali através daquelas falas que vieram, né, através da brisa, através do vento, através do fogo, que eu tenho certeza que você já conhece a história. Continua lendo aí a partir do capítulo 19 de 1 Reis, que você vai conhecer e entender bem essa história que eu estou falando para você. Agora é o seguinte, os dois profetas aqui, os grandões, né, Moisés e Elias, os dois que apareceram com Jesus no Monte da Transfiguração, todos os dois jejuaram 40 dias. Ok, Jesus também ia jejuar 40 dias, mas seria o último jejum. Jesus cumpriria todo o jejum, ele cumpriria toda a carga, toda a coisa que fazia o homem se aproximar de Deus, que fazia o homem dizer o seguinte: eu vou fazer isso para mostrar o meu arrependimento e Deus me abençoar, para me santificar, para me consagrar. Ou seja, tudo isso Jesus Cristo cumpriu. E ele cumpriu com esse jejum de 40 dias. Depois disso você não vê falando que Jesus jejuou mais. Ao contrário, ele falou que não jejuava, nem os apóstolos dele jejuavam mais. Daqui a pouquinho eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui rapidinho. Bom, vamos lá. Jesus Cristo jejuou 40 dias, Lucas capítulo 1, versículo 1 e 2. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, teve fome. Ok? Vamos lá. Jesus também jejuou os 40 dias. Ele não poderia de forma nenhuma ficar para trás relacionado a Elias e a Moisés. Moisés jejuou 40 dias, Elias também jejuou 40 dias. E por que você não jejuou, Jesus? Não, eu jejuei 40 dias, porém eu cumpri essa parte do jejum para a minha igreja, para os filhos de Deus que cresce em mim. Então isso já fazia parte da obra de Jesus Cristo. Toninho, mas eu quando me jejuo eu acabo me aproximando mais de Deus. Pois é, eu também pensava da mesma forma. Eu jejuava muito, né? Fazia os meus propósitos, né? Não era só jejum de comer, ficar sem comer e beber, fazia os meus propósitos também de rapar a cabeça, de ficar barbudo durante tantos dias, de ficar sem cortar o cabelo, sem cortar a barba, de comer só pão e suco de uva durante a quantidade de dias, de comer só comida pastosa. Eu fiz muito essas coisas. Hoje não faço mais porque a graça para mim me basta. Ela é suficiente. Eu sou santo, sou justificado através da obra de Jesus Cristo. Então por isso que eu não faço mais jejum. E os fariseus questionaram Jesus sobre isso. Os discípulos de João jejuavam, os nossos discípulos jejuavam, por que seus discípulos não jejuam, Jesus? Aí Jesus, né, com aquela classe, traz para eles uma resposta assim, fantástica. Como que um noivo convida os seus amigos para o banquete e deixa eles com fome? Olha, enquanto o noivo estiver, eles não vão precisar jejuar. Mas chegará um tempo em que o noivo será tirado dele. Que tempo era esse? No momento em que Jesus seria preso e morto. Nesse tempo jejuarão. Ok? Então, ou seja, o noivo não estaria presente, Jesus não estaria presente. Que tempo era esse? Os 3 dias, né? Que Jesus foi preso e foi morto. E depois Jesus volta e diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, Jesus está presente na sua vida? Ele está presente na minha. Então, ou seja, eu ainda continuo com o noivo, não tenho essa necessidade. Toninho, mas e o texto que fala a respeito dos demônios, a caça de demônios que só sai com jejum? Foi uma palavra colocada, não existe essa palavra jejum no texto, ok? No original não existe essa palavra. Jesus, ele dá a informação, o porquê que o demônio daquele garoto, aquela caça de demônio não saiu. O pai chega a falar para Jesus: Senhor, os seus discípulos não puderam expulsar o demônio do meu filho. Aí Jesus dá a resposta, né? Geração sem fé, homens de pouca fé, até quando estarei com vocês? Até quando vocês me terão com vocês? Jesus deu a resposta: gente, se vocês não tiverem fé, nada vai acontecer, né? E lá no final, onde botaram só sai com oração e jejum, na realidade é oração feita com fé. Esta é a tradução correta daquele texto, ok? Então, Jesus jejuou por mim, por você, esse foi o último jejum. Vivemos pela graça? Esquece esse negócio de jejum e propósito. Você pode, na realidade, estar ligado no Senhor, o tempo que você passava sem comer e sem beber, estudando ali as Escrituras, de repente orando, meditando, faz isso comendo e bebendo, você vai ver que vai ser a mesma coisa. Tenha essa consciência clara de que a obra de Cristo foi completa
para você. Então João Batista começou anunciando essa mensagem da graça, do arrependimento, da metanoia, da mudança de mente e da chegada do reino de Deus. Jesus continuou essa mensagem, em seguida os seus apóstolos também, como nós falamos. Essa foi a nossa terceira aula, nosso quarto módulo do curso Vivendo pela Graça. Até a quarta aula.